para todos os públicos. Boa tarde, como estão? Mais uma vez aqui com vocês. Vamos lá, partiu para a nossa aula de matemática. Eu sou a professora Luana Oliveira, trazendo aqui um pouquinho dos conhecimentos matemáticos do 6º ano para vocês, tá bom? Então, conseguiram fazer o nosso desafio, a atividade que ficou proposta aí na nossa última aula? Eu espero que sim, tá? Então, hoje nós já vamos para a nossa aula de número 19. Acredita nisso? Bastante aula já, né? Então, o que que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver isso daqui, ó. Seguinte, nós vamos fazer a correção daqueles 2 exercícios que eu deixei aí para casa para vocês. Espero que vocês tenham tirado print ou tenham copiado, tenham pausado, copiado e conseguido responder. Nós vamos ver já já. Depois nós vamos fazer o quê? Nós vamos ver os números mistos, tá? Como transformar os números mistos, que são aqueles números que têm a parte inteira e a parte fracionária, para uma fração imprópria ou para uma fração simples, certo? E por último, nós vamos ver os assuntos frações equivalentes. Parece muita coisa, mas são coisas bem simples e rápidas que não vai levar muito do seu tempo. Fica comigo aí até o final da aula para você aprender e nunca mais esquecer isso daqui, tá bom? E qualquer dúvida, pergunte aí ao seu professor na escola ou mande mensagem lá pelo canal da CEMED. Eu estou aqui à disposição para o que vocês precisarem, meus amores. Agora vamos lá, hora da prática, a nossa correção. Então, vamos anotar os dados da questão? Carlos recebe mensalmente a quantia de R$ 2.500. Então, vamos anotar aqui, ó. Ele recebe esse valor, R$ 2.500, certo? Pouco, muito? Pouco, né? Um pouco, olha, como eu disse. Desse valor, desses 2.500, ele destina 2/4 para as despesas. Então, vamos botar aqui, ó, 2/4 para as despesas. Vou colocar aqui de lado, despesas. Depois, ele tira ainda mais 1/5 para a poupança. Então, vamos botar aqui 1/5 para a poupança. Bora lá. Poupança lá no banco, né? Que ele guarda ou em casa, seja onde for. E ele ainda retira do seu salário 3/10 para a pensão do filho. 3/10 para a pensão aqui do filho. Pronto. Agora eu pergunto, tá? Quanto ainda lhe sobra do seu salário? Para isso, nós vamos ver o que? Nós vamos fazer a fração, certo? Cada fração dessa quantidade para ver quanto ele gastou. Então, vamos fazer primeiro 2/4. Bora fazer aqui 2/4 de 2.500, que vai dar exatamente quanto? Como que a gente faz isso, gente? Quem lembra? Quando a gente tem o de, significa matematicamente o que? Multiplicação. Mas eu expliquei aquele método, ó. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, tá bom? Então, se eu pego 2.500 e divido por 4, vai dar quanto? Bora fazer aqui rapidinho. 2.500 dividido por 4. A gente pega aqui o 25, vai dar 6. Sobra aqui 1, 10 por 4, 2, 20. Então, vai dar 625, certo? Então, se eu pegar, eu fiz ali rapidinho, vocês poderiam ter feito aí com calma em casa, tudo certinho, não tem problema. Então, 2.500 dividido por 4 vai dar 625. Se eu pego 625 e multiplico aqui por 2, eu vou ter exatamente quanto? Bora lá? Nós vamos ter quanto? Nós vamos ter exatamente aqui, ó. Vamos fazer aqui 2, 10, vai 1, 4 com 1, 5, 12. Pronto. Então, eu vou ter 1.250. Se vocês já tivessem estudado as frações equivalentes, né, que é o nosso último assunto de hoje, você já poderia fazer o quê? Que 2/4 também é a mesma coisa da metade.
metade. Então, eu já poderia ter feito logo a metade de 2.500, que dá 1.250. Agora, vamos fazer 1/5 de 2.500? Bora lá. 1/5 de 2.500, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 2.500 dividido por 5 vai dar quanto, gente? Ó, 500. 500 vezes 1 vai dar exatamente aqui 500. Pronto. E o último, 3/10 aqui do seu salário. Então, 3/10 também de 2.500. Mesma coisita, para ficar na cabeça, divide pelo de baixo e faz o que pelo de cima? Multiplica. Ou você pode também multiplicar reto e depois dividir, tá? Como eu expliquei. Então, vamos lá. 2.500 dividido por 10 vai dar exatamente quanto? 250. Vezes 3 vai dar quanto? 750, tá? Agora, vamos juntar isso daqui. Vamos juntar para saber quanto que ele gastou ao todo. Bora lá, 0. Aí vem 5 mais 5, 10, vai 1. 3, 8, 15, vai 1. 1 mais 1, 2. Olha, gente, meu Deus do céu, o que aconteceu aí com o Carlos? Ele gastou exatamente o que? Todo o seu salário, tá? Então, seja assim, o que sobrou para eventuais problemas ou acontecimentos? Nada, tá? Não sobrou nada do seu salário. Se tivesse dado aqui 1.200, aí você ia subtrair 2.500 menos 1.200, certo? Mas como deu exato, redondinho, certinho o que ele ganhou, ou seja, o que sobra para ele é o que, ó? Nada do seu salário. Coitado de Carlos, vai passar o mês todo na pindaíba, né? Como a maioria de nós. Recebeu o salário, pá, acabou. E vocês também, o pai de vocês deve acabar tudo, né? Por vocês, principalmente. Agora vamos para o nosso segundo exemplo, tá? Nosso segundo desafio, na realidade. Classifique as frações abaixo em próprias, impróprias ou aparentes. A nossa primeira fração, eu vou ali na primeira linha toda e depois na outra linha, tá? Bora lá. Primeira fração, 2/5. Ela é uma fração o quê, ó? O numerador é menor que o denominador, então ela é uma fração o quê? Própria, certo? Então, a primeira fração aí seria própria. A segunda, 4/5, também numerador menor que o denominador, então ela também é uma fração o quê? Própria. Próxima, 10/5, tá? 10/5, olha, 10 dá para dividir por 5. Olha que legal. 10 dividido por 5 vai dar exatamente quanto? 2. Então, ela é uma fração o quê? Aparente. Próximo, 2/6. 2 menor que 6, fração o quê? Própria. Próximo, 18/10. Não dá pra gente dividir 18 por 10. E o numerador, o número de cima, é maior do que o de baixo. Então, ela é chamada de fração o quê? Imprópria. Acompanhe aí comigo, ó, no slide não tá passando, mas depois eu vou botar aqui no quadro a sequência correta para vocês visualizarem. A última, 3/2, o número de cima maior que o de baixo, então ela também vai ser o que? Imprópria. Próxima, agora na linha de baixo, 16/5. 16 dá para dividir certinho por 5, garotada? Dá ou não? Não. Então, essa fração ela é o que? Imprópria. Próxima, 29 milésimos. O de cima é menor do que o de baixo, então ela é uma fração o que? Própria. Próxima, 7 nonos, ela é o que, ó? Própria ou imprópria ou aparente? 1, 2, 3, ó. Própria. Número de cima menor do que o de baixo. Próxima fração, 2/8. Também vai ser o que, gente? Própria. 13 centésimos, também própria. Por quê? Porque o número de cima é menor do que o de baixo. E a última, 12 terços. 12 dividido por 3 dá certinho inteiro o que? 4. Então, ela é uma fração que é aparente.
diferente, seu resultado é exato. E aqui, gente, ó, ficou a nossa ordem correta, de todas as frações. P, P, A, P, I, P, A. Não tô PPPando aqui não, tá? Só falando para vocês o P. Entendido? Acertaram a ordem? Tantã, meus parabéns. Muito bem. Agora vamos continuar, tá? Agora nós vamos aprender, olhem aí o que nós vamos aprender agora, coisa mais fácil do mundo. Nós vamos aprender agora a pegar um número misto, tá? O que é um número misto? Que ele tem aí a parte inteira, observem aí no slide, tá? Eu tenho ali, como eu leio isso? Eu leio 3 inteiros e 1 meio. Então, eu tenho a parte inteira e eu tenho a parte fracionária, certo? Então, como que eu transformo essa fração, tá? Esse número misto, perdão, para uma fração simples. Para uma fração simples, também chamada de quê? De imprópria. Desse modelo aqui, tá? Bora fazer? O que a gente faz? Nós fazemos aí como está no exemplo. Nós pegamos o número que está ali, ó, do lado, tá? Embaixo. Nós multiplicamos ali pelo número de baixo e depois nós somamos com o número de cima, tá? Esse resultado vai ficar o que em cima da fração. E o de baixo, o denominador, ele não muda. Professora, eu não entendi nada. Olha para cá, meu amor. Agora você vai entender como foi dito lá no slide, no primeiro, em 15 segundos. Primeira coisa que você vai fazer, ó, prefiro explicar dessa forma, você já pode repetir logo o denominador, porque ele não vai mudar, tá? O denominador que está aqui na fração, ele vai permanecer. E o que você faz para descobrir o número de cima? Você multiplica, ó, o 2 vezes o 3 e depois soma com o número de cima. Então, 2 vezes 3, 6. 6 mais 1, 7. Pronto. Então, 3 inteiros e 1 meio equivale exatamente à fração simples 7 meios. Entendido? Não? Bora lá. Tem aqui uns aqui para vocês treinarem aqui na próxima, tá? Para saber se vocês vão conseguir ou não. Bora lá. A primeira que nós temos ali, tá? Foi respondida já. Não está muito bom de visualizar, mas eu vou fazer aqui só a primeira com vocês e a segunda. O restante vocês fazem aí em casa direitinho, tá bom? Então vamos lá. A primeira, eu tenho 1 inteiro e 1 meio. O que eu vou fazer? Eu vou repetir logo, ó, o número de baixo, que eu sei que vai ser o mesmo. E agora eu vou fazer o quê? Multiplicar e depois somar. Então, bora lá. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Pronto. Então, aqui seria 3 meios. Próxima, o que a gente vai fazer logo para não esquecer? Repete logo, ó, o número de baixo, que é o denominador 3. E para descobrir o de cima, multiplica e soma. 3 vezes 3, bora lá, galerinha, 9. 9 mais 2, ó, pergunta difícil nada, 11. Então, como que eu leio essa fração? 11 terços, tá bom? E aí, o restante, meus amores do meu coração, é com vocês. Agora, lá na página 182 do livro didático, nós vamos entrar aqui no assunto de frações equivalentes. Hoje eu vou dar só uma pincelada aí no assunto e depois nós vamos ver mais exemplos na próxima aula, tá bom? O que são frações equivalentes? Eu quero que vocês observem aí, por favor, comigo no slide, tá? Na imagem, que nós temos frações ali diferentes. Observem, nós temos a fração 1 meio, nós temos a fração 2 quartos e nós temos a fração 4 oitavos. Mas se você prestar bem atenção, olha aí bem comigo, preste bastante atenção, tá? Você vai observar que a parte que foi pintada dessa figura foi exatamente o que? A mesma. Olha que legal! Nós temos frações diferentes, mas que se você observar no desenho, no todo, geometricamente falando, tá?
ela ocupa o que? A mesma parte da figura, que é exatamente o que aqui nesse caso? A metade, tá? Então, essas frações que representam a mesma parte de um todo, elas são chamadas de frações o quê? Equivalentes, tá bom? Aí você me pergunta, mas no caso, eu vou ter que fazer sempre o desenho para saber se uma fração é equivalente à outra? Não, tá? Eu vou colocar aqui alguns exemplos para você observar. Ó, se você pega, por exemplo, 3/5, se ela é equivalente, por exemplo, a 2/10, tá? Você aqui tem que ser bom em uma coisinha. Meu jovem, meu caro, meu amigo, meu aluno querido, minha aluna querida. Tabuada. Ixi, é ruim? Não, né? Tabuada, gente, tá? Se você observar aqui, ó, que do 5 para dar 10, eu multipliquei por 2. Então, aqui em cima também deveria ter sido multiplicado por 2, ó. 3 vezes 2 daria quanto? 6. Então, 3/5 e 2/10 não são frações equivalentes. Elas não ocupam o mesmo espaço de um todo. Se eu dividir um todo em 5 partes e pintar, por exemplo, 3, olha como é que vai ficar. Vamos pegar aqui, ó, esse todo, dividir em 5 partes iguais e eu vou pintar 3 dessas partes. Pintei, tá aqui. Agora eu vou dividir esse mesmo todo, ó, é o mesmo tamanho. Finjam que está do mesmo tamanho, tá milimetricamente aqui do mesmo tamanho. E nós vamos dividir agora em 5 partes, tá? O que que vai acontecer? Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, falta mais um. Pronto. Em 10 partes. E eu vou pintar 2. Pintei. Pronto. Eu ocupei, gente, a mesma parte do todo? Não, né? Então, obviamente que essas frações, elas não são equivalentes, tá? Mas, porque matemática é bom demais, ainda tem uma outra forma de você saber, ó. O que a gente chama na matemática de produto dos meios pelos extremos. Então, vamos lá. Bora lá. Botar um número menorzinho. 6 e 10. Pronto. Você pode fazer a multiplicação em x, que a gente chama de meio pelos extremos. Lá no 7º ano a gente vai usar muito isso, mas no 6º também a gente dá uma recapituladinha aqui. O que que é isso? É multiplicar em x. Lembra lá da borboleta das frações? Não, né? Mais pra frente você vai lembrar. Então, bora lá. Ó. 3 vezes 10 vai dar quanto? 30. 5 vezes 6 também dá 30. Ó, deu igual, tá? Então, se deu o mesmo resultado, é porque essas frações são o que? Equivalentes. Deixa eu pegar um outro exemplo. 2/5 e 1/9. Bora fazer a multiplicação em x. 2 vezes 9, 18. 5 vezes 1, 5. 18 é igual a 5? Nunca. Isso é o que? Diferente. Então, essas frações não são equivalentes, tá? E essas daqui são equivalentes. Mas além, gente, de saber se é ou não equivalente, é aquilo que eu falei. Você sabe o que são frações equivalentes? São frações que têm o mesmo valor, tá? Se você dividir 3 por 5, vai dar 0,6. Se você dividir 6 por 10, também vai dar 0,6. São frações que têm o mesmo valor e que ocupam o quê? A mesma parte de um todo, tá bom? E assim a gente termina a aula de hoje, tá bom? A aula chegou ao fim. Foi um prazer estar aqui com vocês mais uma tarde, mais um dia, mais uma aula. Vamos lá, nos vemos na aula de número 20. Não perca, prepare o seu caderno, prepare o seu material e esteja esperando no mesmo horário, tá? Até a próxima semana. Tchau!